Fala galera, finalmente chegou a hora da gente denotar as nossas equações de quantidade de movimento, a nossa equação de quantidade de movimento, no formato das equações de Navier-Stokes. Há algumas aulas a gente introduziu a segunda lei de Newton para uma partícula infinitesimal, ou conservação da quantidade de movimento, né? Depois a gente destrinchou o diferencial de forças e, por último, a aceleração total da partícula. Agora é hora da gente montar a equação completa para uma partícula fluido infinitesimal. Vamos lá? Vou pedir licença para vocês para eu mostrar a componente x dessa nossa equação. A componente x da nossa equação de quantidade de movimento, que é uma equação vetorial. Aqui nós temos o diferencial de forças, força de campo e as forças de superfície, como já vimos anteriormente, igual ao diferencial de massa multiplicado pela aceleração total da partícula. Bom, é de nosso interesse a gente dividir os dois lados da equação pelo diferencial de volume. Vamos fazer isso? Então, aqui já fica 1. Dividindo o diferencial de massa pelo diferencial de volume, nós temos a massa específica, e dividindo aqui o diferencial de massa pelo diferencial de volume, nós temos também a massa específica. Tá? A equação de quantidade de movimento, lembrando, é uma equação vetorial. Tá? Nós acabamos de montar a componente x dessa equação de uma forma bem comprida. Desculpe, de uma forma bem expandida. Buenas. Aqui, além da componente x, que está aqui em cima, que nós acabamos de ver, essa primeira linha é a equação que a gente acabou de ver na folha anterior. Juntamente com... essa equação é uma equação escalar, tá? E juntamente com as equações escalares para as componentes y e z, essas três equações são juntas as chamadas equações de Navier-Stokes. Uma para cada direção do espaço. Essas três equações, juntamente com a equação da continuidade, formam juntas o sistema de equações fundamental da análise diferencial na mecânica dos fluidos. Tá? Lembrando que as equações de Navier-Stokes, elas descrevem basicamente a dinâmica de um fluido. Mas não descreve totalmente, porque a gente precisa de uma restrição ao campo de velocidades, que é a nossa equação da continuidade. Nossa equação da continuidade funciona como uma restrição do campo de velocidades. Ok? Essas equações, elas já são bastante complexas, é evidente. Tá? Mas ainda assim, elas geralmente não são suficientes para
resolver os problemas práticos da engenharia da atualidade. Mas calma, ninguém resolve essas equações à mão no dia a dia, tá? Atualmente, a gente conta com o CFD, tá? Contando com um bom recurso computacional, a gente pode resolver essas equações por CFD, que é a sigla do inglês Computational Fluid Dynamics, ou fluidodinâmica computacional. Ainda assim, é importante que a gente entenda como que essas equações podem ser aplicadas, né, resolvidas à mão, para algumas hipóteses, tá? Que simplificam o nosso problema e, portanto, a complexidade das equações. Por enquanto, a gente vai considerar duas hipóteses, tá? A primeira delas é a de viscosidade constante. Viscosidade constante. Muito importante, gente, não confundam com fluido, hipótese de fluido newtoniano, tá? Saber que um fluido é newtoniano é saber que a viscosidade não varia com a deformação, tá? Aqui nós temos deformação do fluido. Não quer dizer que a viscosidade não possa variar com outras propriedades, como, por exemplo, a temperatura, tá? A hipótese do fluido newtoniano, ela inclusive já foi considerada quando a gente determinou as tensões agindo sobre a partícula, tá? Já com essa hipótese de viscosidade constante, a viscosidade ela não varia mesmo com nada, tá? E é por isso que, com essa hipótese, a nossa viscosidade pode sair das derivadas dos termos do tensor de tensões. Tá? Segunda hipótese. Hipótese 2. Escoamento incompressível, indilatável e homogêneo. São hipóteses que nós já trabalhamos anteriormente. Vocês devem lembrar disso. A gente viu em outra aula desse modo. Essas hipóteses implicam que a massa específica vai ser constante. E se a massa específica é constante, isto implica também que o divergente de velocidade é nulo. E daí, nós vemos que esses termos que contêm o divergente de velocidade vão a zero. A mesma coisa para as componentes y e z da nossa equação de Navier-Stokes. Com essas hipóteses, o lado esquerdo, este lado aqui, tá, da componente x, esta primeira equação, das equações de Navier-Stokes, pode ser simplificado para esta expressão primeira. Vamos esconder aqui, vamos aos pouquinhos. Pode ser simplificado para essa linha. Vejam que isso aqui é apenas o lado do diferencial de forças, o lado esquerdo, tá? É a consequência daquelas duas hipóteses que nós vimos na folha anterior. Aqui,
olha, a gente identifica mais uma vez o divergente de velocidade, que a gente já sabe que é zero para as hipóteses que a gente está trabalhando. Assim, a componente x das nossas equações de Navier-Stokes, agora sim, é a componente inteira, não apenas o lado esquerdo. Aqui nós temos o lado esquerdo. Então, essa parte aqui, ela se reduziu a esta parte aqui. E aqui nós temos o lado da aceleração. Tá? Se reduziu a esse formato. E a gente pode chamar essa parte aqui da equação de divergente do gradiente de U. Tá? Que também pode ser escrito dessa forma, usando o operador laplaciano. Tá? Significam a mesma coisa. O operador laplaciano é um operador diferencial de segunda ordem. E este componente aqui, esta parte aqui da equação, da parte da aceleração total, a gente pode, ou melhor dizendo, não vem até aqui o diferencial de tempo, tá? Vem até aqui. Isso aqui não. A gente pode reescrever como o produto escalar do vetor velocidade com o gradiente de U. Lembrando que esta é a componente x da nossa equação, que é vetorial. Então, a nossa equação no formato vetorial, Navier-Stokes vetorial, ela pode ser escrita desta forma. Aqui, vejam bem, a gente vai continuar usando, a gente vai continuar escrevendo, não como o laplaciano, mas a gente vai continuar escrevendo como o divergente da derivada tensorial. Aqui era o gradiente de U, aqui é a derivada tensorial da vetor de velocidade. Porque assim a gente vai conseguir tirar mais facilmente um significado físico para essa expressão, como nós começaremos a ver na próxima aula. Significados físicos. Uma parte bem interessante. Certo, galera? Até lá!